Boa tarde a todos. É com enorme alegria que iniciamos aqui uma palestra promovida pela Comissão da Mulher Advogada, muito bem conduzida pela nossa querida presidente, doutora Jaqueline Coutinho Sastre, com apoio da nossa competente Comissão de Cultura e Eventos, presidida pela doutora Morgana, também aqui presente. Hoje, a nossa palestra inicia aí um tema de conscientização em virtude da campanha que a nossa subseção está desenvolvendo, promovida pela Comissão da Mulher Advogada, do Outubro Rosa, e abordaremos o tema A Experiência de Sobreviver ao Câncer, com a doutora Clarissa, que está aqui presente conosco, e que desde já registro aí o nosso agradecimento em nome de toda a classe pelo aceite do convite e por ter disponibilizado parte do seu tempo aí para fazer um testemunho para nós nesta tarde. Muito obrigado, viu, doutora Clarissa? Como de costume, eu gostaria de fazer aquelas advertências iniciais, pedir para aqueles que ainda não renomearam seus dispositivos que o façam, tá? E quem tiver dúvida pode utilizar o chat e pedir para a Elaine ou para a Adriana, que está aqui conosco, para auxiliá-los. Também eu gostaria de pedir que todos os participantes escrevam o nome completo e o e-mail através do nosso chat, porque é através dessas informações que serão confeccionados os certificados de participação nessa palestra. De igual modo, informo-lhes que a palestra está sendo gravada e futuramente será disponibilizada no nosso canal do YouTube, Facebook e também no nosso site institucional. Portanto, aqueles que não quiserem fazer uso da sua imagem, mantenham os seus dispositivos bloqueados. Para quem não sabe, é só acionar a ferramenta no rodapé do aplicativo Stop Video, ok? Feitas essas advertências, passo a palavra agora à nossa querida doutora Jaqueline, que fará a leitura do currículo da nossa querida palestrante de hoje. Com a palavra, doutora Jaqueline. Está sem áudio, Jaque. Foi. Agora vocês me ouvem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Presidente, boa tarde. Muito obrigada pela presença. Doutora Clarissa, é com um enorme prazer que a gente recebe a senhora, mesmo que virtualmente, em nossa casa, tá bom? É um presente, doutora Morgana, demais presidentes, muito obrigada pela presença, membros de comissão, estagiários, gratidão eterna, tá bom? E agora a gente vai começar a leitura do currículo da doutora Clarissa Carvalho Fongaro Nars, psicóloga e psicanalista, especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, tendo atuado 10 anos em oncologia pediatra, IOP, GRAC e Unifesp, mestre em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, acompanhante terapêutica, coordenadora e supervisora da Actus, equipe de acompanhamento terapêutico. É com muita honra, Clarissa, que a gente abre a sua fala. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Libere o microfone da doutora Clarissa. Já vai. Pronto, agora sim. Eu que agradeço, boa tarde, eu que agradeço, Jaqueline, Gonçalo, todos os demais presentes, também agradeço a presença de todos, a honra é minha, de estar aqui, com grande prazer, para fazer essa fala para vocês. Enfim, eu pensei em projetar, a minha apresentação. E aí eu falo um pouquinho mais sobre essa questão que aparece aí já no currículo, sobre o mestrado, Eu pude, enfim, tive esse privilégio de fazer o mestrado na Unifesp em oncologia,
naquele caso, oncologia pediátrica, né? E aqui, no nosso caso, vamos falar sobre o tema do Outubro Rosa, que é o câncer de mama, e a sobrevivência, né? Então, acho que tem um pouco a ver aí com o tema do meu mestrado. Eu vou poder falar um pouco mais disso, acho que vai ficando claro à medida que eu for contando, enfim, um pouco dessa experiência. Mas hoje abordaremos o tema da sobrevivência, né? E eu fiz essa apresentação. Já posso começar a projetar, né? Acho que eu consigo daqui mesmo. Sim. Vejamos. Sim. Então, vamos lá. Muito bem. Então, intitulei esse trabalho, essa apresentação de hoje como a experiência de sobreviver ao câncer. É um tema que é bastante amplo, né? O próprio termo, eu vou falar um pouco da experiência, mas começo falando da sobrevivência, e aí até eu coloquei esse título entre aspas, o sobrevivente, porque em si ele já é um termo bastante abrangente, né? E isso é comum na literatura, ele é o tema utilizado, né? Ele é o termo utilizado para falar de como ficam as coisas, né? Depois que você atravessa, depois que você enfrenta um tratamento, é um tema assim, muito caro, né? A oncologia pediátrica. Nós sabemos que hoje em dia as taxas de cura do câncer, no geral, elas avançam, né? Conforme a ciência também avança, conforme a tecnologia, os tratamentos, enfim, conforme tudo avança, a taxa de sobrevivência logicamente, aumenta também, né? Por isso, é sempre muito importante cuidar do sobrevivente. Isso também é algo que a gente fala no campo da oncologia, né? Antigamente, a gente não pensava em falar da sobrevivência, em cuidar do sobrevivente, porque simplesmente esse número era muito pequeno, né? Então, ao passar do tempo e ao passar das pesquisas e dos avanços da medicina, hoje é possível falar em sobrevivente. Porém, esse termo sobrevivente, ele carrega em si muitas acepções, né? Não é à toa que eu começo falando disso, porque, como eu ia dizendo, né, na área, na literatura, no campo, a gente pode chamar de sobrevivente desde o início, né? Aquela pessoa que desde o início foi diagnosticada e vai começar a jornada, né? A jornada do tratamento, a jornada do enfrentamento à doença. Então, como eu coloco, né? De acordo com o INCA, aí eu peguei a referência do INCA, né? Mas é claro, isso é um consenso internacional, né? Uma pessoa ela é considerada um sobrevivente no dia em que é diagnosticada e até durante o restante da sua vida. Ela também pode ser considerada uma sobrevivente após o término do tratamento. E aí, para esse período após o término imediato, existem também vários termos, sobrevivente não é o único deles, né? Então a gente tem pessoa que acabou de terminar um tratamento, né? A pessoa que está no período standard também é um outro termo utilizado para falar desse pós-imediato, né? Que aqui também, na minha fala de hoje, eu vou dar uma especial ênfase, depois vocês também vão entender por quê, né? E ainda, sobrevivente pode ser considerado aquele que vive até 5 anos depois do diagnóstico, né? Que seria, então, após 5 anos, né, considerado fora de tratamento oncológico. Bom, em termos do câncer de mama, né, eu trouxe aqui alguns dados, só para falar um pouquinho, eu falei, né, do avanço da ciência, falei de como cada vez mais as taxas aumentam, só para dar uma estimativa, né, atualizada, a gente tem que nos Estados Unidos há mais de 12 milhões de sobreviventes do câncer de mama, né? E até o ano de 2024, esse total poderá alcançar 19 milhões, né? Só nos Estados Unidos. Enfim,
A gente traz os dados dos Estados Unidos porque, por estarmos num país em desenvolvimento, de dimensões continentais, muitas vezes no Brasil, é difícil fazer, né, esses cálculos exatos, né? Claro que existem aí os esforços, né? Então, existem esses números, mas aqui para a apresentação de hoje eu trouxe esse dado dos Estados Unidos para a gente ter uma ideia, né, da abrangência da sobrevida e como então é importante, né, como hoje sobrevive-se e o que é que acontece depois da sobrevivência, né? Com isso eu dou uma contextualizada também, o porquê que a gente escolheu falar em sobrevivência, né? Poderíamos falar em tratamento, poderíamos falar nas terapêuticas adotadas, como psicóloga, psicanalista, né, que atuei nessa área, poderíamos, mas a sobrevivência de fato é um tema caro e especial a mim que, enfim, fiz o mestrado, né, concluí há exatos um ano atrás. É um tema que eu, enfim, sou uma entusiasta, gosto de falar bastante. Bom, além do que, né, ao pensar em sobrevivência, é importante também considerar que existem esses termos que são utilizados tanto cientificamente, como no meio acadêmico, como nas próprias clínicas e no próprio campo, na própria assistência na oncologia, mas é importante pensar na utilização das palavras, né, no campo da oncologia. Em termos de sobrevivência, muitas vezes as próprias mulheres, né, pacientes, e claro, os homens também, mas já que estamos falando aqui, né, do Outubro Rosa e pensando no câncer de mama, sua maioria, né, são mulheres que são acometidas pela doença, a gente pensa que, e já existem estudos falando disso, muitas vezes a palavra sobrevivente, ela já é alvo de críticas, né? Ela pode ter uma conotação negativa para a pessoa que atravessou essa experiência, né? Na maioria dos casos, e aí eu até trouxe esse exemplo aqui, sobrevivência lembra muito um outro termo bastante utilizado em oncologia, que é a resiliência, como alguém que venceu, né, como as lições aprendidas após atravessar a experiência do câncer. Pode ter, sim, essa conotação bastante positiva, porém, hoje a gente sabe que já existem pessoas que não gostam de ser chamadas de sobreviventes. O estudo linguístico, né, em oncologia é bem importante, depois eu vou trazer alguns outros exemplos sobre isso, justamente porque o que é possível, e isso eu fui estudando, né, e concluindo durante todo o mestrado, e claro, durante toda a experiência na área da oncologia, se tem uma coisa que é possível fazer, né, durante o tratamento e após ele, é falar sobre a experiência, né? Nós somos seres linguageiros, então, desde antes de nascermos, já somos definidos por palavras e pelas, né, as experiências que nos marcam são sempre experiências da fala, né, que passam pela fala, e o quanto é importante considerar as palavras, os termos em oncologia, e eu quis trazer esse destaque, né, então, bom, é importante falar em sobrevivência, mas também, assim como cada sujeito é um sujeito, né, e aqui eu tô já tomando o termo sujeito da psicanálise, que é o sujeito do inconsciente, aquele que através da sua fala expressa seu desejo, expressa suas vontades, suas demandas, suas necessidades, é através da fala que a gente fica sabendo, né, das particularidades daquela pessoa que atravessou o tratamento. Então, hoje, a gente já tem, da fala e dos termos, né, das palavras, a gente sabe que tem essa gama de pessoas que atravessaram a experiência, mas que preferem não serem chamadas de sobreviventes, né? Outro detalhe importante sobre a sobrevivência aquela pessoa que veio a falecer depois de um tratamento também pode ser considerada uma sobrevivente, porque durante um tempo ela sobreviveu, né? Então, isso também tem as vantagens e as desvantagens, né? As críticas também recaem sobre esse aspecto. Bom, dito isso posto, eu passo então a falar da experiência, né? O termo, eu também não comentei, mas o termo sobrevivente, ele foi cunhado na década de 90, no ano de 1996, e por uma instituição chamada National Coalition for Cancer Survivorship,
E ele dizia respeito ao sobrevivente em si, ao paciente. Atualmente, também pensando aí no avanço da ciência, a gente sabe que existem os sobreviventes secundários àquela experiência. Isso é muito importante também, que são os familiares daquela pessoa, os amigos, os cuidadores. Então, hoje a gente fala também da sobrevivência ampliada à experiência. Isso é bem interessante, assim, o quanto é importante considerar todas as dimensões desse adoecer, que é um adoecer muito complexo. O câncer, enfim, ele é considerado uma doença de alta complexidade aí na nossa rede pública de saúde, e não é à toa, né? Porque, de fato, ele abrange muitas dimensões, né? Não é só o sujeito que adoece, a pessoa que atravessa pela experiência, mas é também a família, os cuidadores, os irmãos, né? Então, existem muitos estudos sobre os irmãos da criança com câncer, e por aí vai, os companheiros, né? Os esposos, as esposas. Então, de fato, se a gente vai pensar nas ciências humanas aplicadas à saúde, que também é um pouco do que eu venho estudando, a gente percebe a abrangência, né, das pesquisas na área. Bom, e aí, para falar um pouco da experiência em si, a gente sabe que o tratamento deixa marcas, que além das marcas orgânicas podem ser psíquicas, não só podem como são. Então, além enfim, daquilo que foi a cirurgia, também tem toda a experiência psíquica daquele sujeito, né? E todas essas marcas vão dizer a respeito a isso também. Em termos das marcas, eu gosto de trazer, até em relação à resiliência, que é um tema, né, a gente sabe, é bastante amplo, também existem muitas pesquisas sobre a resiliência, poderíamos aqui estar falando só disso, mas eu quis ampliar um pouco mais, trazer outros aspectos, né, sobre a sobrevivência. E existem as marcas que são as marcas enriquecedoras, então é claro, também tem todo o aspecto positivo, né, hoje em dia é estudado, de se atravessar esse tipo de experiência, aquilo que a gente chama das lições aprendidas, né? O que para a vida vai ficar de enriquecedor. E depois a gente pode, ao final, quando abrirmos para as perguntas, a gente pode também focar nisso. Imagino que sempre existem relatos, né, de pessoas que conhecem ou que atravessaram essa experiência e podem falar dessas marcas enriquecedoras que a gente sabe que ficam, né? Bom, durante a experiência, eu usei esse termo aqui, o desarvoramento, né? A gente sabe que existe a angústia, então, o que seria, né? Eu tô ali organizada psicamente, seguindo a vida, fazendo minhas atividades, e de repente sou acometida por um diagnóstico como esse, né? E em psicanálise a gente diz que a cadeia de pensamento, ela acaba se desorganizando. Claro, eu sou acometida por uma urgência médica, por uma emergência, então eu me desorganizo psiquicamente. E o que significa isso, né? Nada mais do que a minha experiência verbal, né? A minha fala, em alguns momentos, é quebrada essa cadeia de pensamento, e aí eclode a angústia. É um dos jeitos de explicar, é claro que não é a única teoria, né? Eu tô falando aqui do referencial que eu estudo, enfim, que eu pratico, que eu percebo, que a experiência clínica me mostra. E o que acontece? Então, a fala que vai poder dar lugar à amenização dessa angústia, né? E durante a minha experiência, uma das coisas que eu mais percebia e que mais me angustiavam, né, aí do lado do profissional, era o final dessa experiência. Não é à toa que eu estou aqui fazendo essa fala hoje para vocês, né? Porque realmente era um período que sempre me chamou muita atenção, e eu me perguntava, e agora? Né? Eu vinha acompanhando famílias, crianças ali naquele cenário especificamente, mas hoje eu acompanho no consultório também, pessoas que têm o câncer de mama ou que recentemente tiveram, e eu sempre me pergunto, e agora, né? Quando o tratamento ele chega ao fim, as visitas, né? Esse pós-imediato, o tratamento acabou, as idas ao hospital, portanto, serão menos frequentes, o contato com a equipe será menos frequente. O que acontece? Pensava que, bom, essa pessoa conseguiria retomar suas atividades, conseguiria retomar a vida. Então, desde muito cedo eu escutava e tentava identificar. Muitas vezes eu percebia que
que os pacientes voltavam à instituição, voltavam ao serviço de saúde que tinha os curado dessa enfermidade tão grave, né? E às vezes voltavam por questões outras, porque precisavam de uma palavra, de um acolhimento ou de um tratamento médico mais simples, mas iam buscar o serviço de referência em oncologia, né? Ao escutar o pós-imediato, então, esse período que a gente chama de standard, né, de final do tratamento em si, algumas angústias, fantasias e medos são peculiares a esse momento, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da dimensão do tempo na experiência do atravessamento da doença. É claro que existe, né, o tempo vai fazendo com que as fantasias, com que a angústia se tornem outras, diferentes, os medos também, mas esse pós-imediato eu acho que é um período muito específico aí para pensar em algumas fantasias que vêm como, será que acabou mesmo? Essas perguntas que eu fui elencando aqui foram todas, são muito clínicas, todas elas eu escutei mais de uma vez na experiência, né? Então, será que acabou? É esquisito, porque eu atravessei por esse tratamento tão intenso que, vejam, não foi à toa lá que eu coloquei sobre o desarvoramento, né? Em algum momento eu fiquei muito angustiada com tudo isso que estava acontecendo, me via acometido por algo tão grave, e agora, né? Se a doença voltar, e isso que eu estou sentindo, né? E aqui eu coloquei o que eu estou sentindo, como no físico mesmo, é muito curioso, né? Como existe todo esse investimento no orgânico, e aí no pós-imediato esse investimento ainda continua, né? Será que isso que eu estou sentindo, será que essa dor de cabeça trata-se da doença? É isso que eu estou sentindo aqui? Será que o câncer voltou? Será que é uma metástase agora no cérebro? Então, enfim, a gente sabe, como seres humanos, as nossas fantasias, elas são infindáveis, elas podem ir para qualquer lugar. E não seria diferente, né? Num momento como esse, de angústia, né? De pós-imediato. Então, eu posso seguir minha vida normalmente? Não só pode como deve, né? Mas as perguntas surgem. Como eu retomo a minha vida? Em específico, nesse período, né? Nesse momento em que são mulheres que trabalham, enfim. E no trabalho, eu posso voltar? Será que eu vou ser vista como doente? Aliás, eu estou, muitas fantasias nesse sentido, eu estou sendo vista como doente pelo meu chefe, porque eu fiquei afastada, fiquei de licença. Isso são falas muito comuns. É claro que eu vou chegar lá nas conclusões, depois eu coloquei algumas considerações finais, por enquanto eu estou só levantando as problemáticas enfim, que vão aparecendo, mas para a gente pensar, né? São fantasias que passam por aí, por muitos outros lugares, né? Será que a cura é a cura mesmo? E será que a gente fala em cura ao falar em oncologia? Porque, é claro, as reposições hormonais vão estar aí e os efeitos no corpo vão continuar. Então, não são raras, né, todos esses questionamentos que a pessoa se faz. Bom, depois de falar sobre a experiência, eu quero falar um pouquinho sobre os significados da experiência. Eu acho que sobrevivência, experiência, significado tem que caminhar junto, porque, como eu dizia, não é à toa que a fala é tão importante, porque a fala é aquilo que faz com que emerjam significados para essa experiência. E é muito necessário que eles emerjam, é muito necessário existirem atribuições de sentido àquilo que foi vivido. Justamente para quê? Para que o que eu chamei de cadeia de pensamento possa voltar a estar conectada, né? Então, para que as ideias vão ganhando um novo sentido, para que aquilo que foi atravessado possa ser novamente encadeado no pensamento. Né? E a gente faz isso através dos significados que a gente dá para as nossas experiências, né? Bom, então, ao acompanhar os pacientes, familiares e equipes, eu pensava, né? Haveria algo, então, a ser feito como estratégia de cuidado para esse momento do final do tratamento? Eu já fui contando um pouco o que seria isso, né? Seria poder dar sentido às falas e tal, mas quando a gente pensa em estratégias de saúde,
claro, tem o paciente, tem a família, tem a equipe, mas será que tem algo que pode ser comum, né, a todos esses públicos? Porque, é claro, a equipe também se impacta com o tratamento, com a notícia, com o atravessar da experiência do seu paciente, e isso é muito comum de ver dentro dos serviços de saúde. A equipe não vou dizer tão angustiada quanto, porque eu nunca medi isso, mas escutando e estando ali, até como uma pessoa da equipe, eu sei que também é muito impactante, né? Bom, quais são os significados, então, para esse período, né? Atrelar significados da experiência a tais estratégias de enfrentamento do câncer, da jornada do câncer, me parecia, então, algo muito crucial, né? E, em particular, eu fiz isso, como eu já contei, né, para oncologia pediátrica. Eu estudei tumores em sistema nervoso central, então, assim, mais específico ainda, né? Mas, para fazer essa fala aqui para vocês, eu fui em busca de referências bibliográficas da área do câncer de mama, né, das neoplasias mamárias. E eu encontrei esse estudo que eu achei que corroborou muito nesse sentido, né, de trazer a experiência linguageira, que é aquilo que eu vou pensando em psicanálise. E esse estudo eu trouxe aqui a autora, né, o nome, a revista em que ele foi publicado, eu não conhecia, e chama-se A Experiência do Câncer de Mama em Palavras, notas sobre as possibilidades emergentes de um corpus temático. O que fez essa autora? Ela é da área da linguística, e ela fez algo muito interessante, que foi analisar blogs em busca disso, que são os significados atribuídos à experiência, mas ela buscou as metáforas que são utilizadas para dar conta de significar a experiência. Algo que eu achei, assim, muito bonito. E, inclusive, muito próximo daquilo que eu também encontrei. E muitas das metáforas que ela relaciona nesse artigo não só daquilo que eu encontrei na pesquisa, mas daquilo que eu escutei por muitos anos, trabalhando nessa área, que é o câncer é muito difícil. Isso é um consenso, todos eles falam. Minha pesquisa não foi de material bibliográfico, né? Não foi de entrevistas mesmo com pacientes, familiares e profissionais, mas esse consenso da dificuldade, ele é sempre muito presente. Tudo que eu vivi foi muito difícil, tudo que meu filho viveu foi muito difícil, tudo que eu vi meu paciente viver foi muito difícil. O difícil é presente, assim, 100%, em 100% das narrativas. Mas para dar significado a esse difícil, não são raras as metáforas como é uma luta muito grande, é uma guerra, travei uma batalha. Metáforas que ela encontrou nesses blogs, metáfora que eu encontrei também na pesquisa e que eu escuto, né, muito comumente. Então, é muito curiosa essa relação, né, da experiência e do atravessamento e da sobrevivência está relacionada a metáforas de guerra, metáforas de luta, de batalha. Eu acho que já nos diz muita coisa. Do como é possível sair fortalecido depois dessa experiência. A gente conhece alguns pós-guerra e a gente sabe o que acontece, né, num pós-guerra. Toda uma reestruturação. Essa autora, eu retirei aqui, é uma citação literal que eu vou ler, porque eu acho que expressa bastante disso que eu já vinha pensando e que eu estou contando aqui para vocês, né? Segundo ela, compreender os modos de expressão de emoções e sentimentos relacionados a fragilidades em relação a estados de saúde é estabelecer uma relação que vai além da percepção de estado físico do paciente. Os usos de metáforas que se concretizam no discurso de pacientes com câncer de mama podem indicar muito mais do que sintomas da doença em si. De fato, o mapeamento imagético que se faz ao atentar para o discurso da paciente conduz ao mundo subjetivo que emerge em palavras. De novo, muito caro como a gente
academicamente fala da experiência das palavras, mas que na prática vocês vão ver tem efeitos, tem impactos. E dito isso, novamente, eu quero ir caminhando para isso que eu vou trazendo como estratégias possíveis. Bom, o que é possível, então, através dos significados, trazer como modo de enfrentamento mesmo, né, para as e os sobreviventes. A forma como se significa a experiência vai nos apoiar em estratégias de enfrentamento para a experiência do sobreviver, por isso que é importante estudá-las. E aí, é claro, né, eu fico pensando, bom, isso parece assim, muito tranquilo de dizer, e eu falando aqui pode parecer obviedades, mas como não é, né? A gente sabe que no dia a dia é muito importante trazer essas dimensões do processo, então é sempre um processo que demanda tempo, não tem como ser diferente. Por quê? Porque é como eu dizia, no pós-imediato é de um jeito, né? Durante o tratamento é de um jeito, no pós já é de outro. Claro que existem fantasias ainda muito avassaladoras, porém, com o tempo, essas fantasias mudam, a angústia muda. Aquela que, por exemplo, ficava em dúvida, né, de uma dor de cabeça, nossa, tô com dor de cabeça, será que reapareceu a doença, ou será que é só um efeito do hormônio que eu tô tomando? Depois de um tempo que já tiver tido algumas dores de cabeça, por exemplo, vai se questionar de outro jeito, ou não vai reparar todas as vezes, quer dizer, é um exemplo simples para dizer o que é essa dimensão do tempo que é tão fundamental. Então, é claro, quanto mais tempo de sobrevida, o trabalho é diferente, né? As fantasias que aparecem são outras, e as palavras para significar aquela experiência são outras. Nós somos seres de significação, né? De palavras, enfim. Então, e seres que estabelecemos relações, vínculos. Todo esse processo que demanda tempo incita a criação ou a retomada de vínculos. Então, como eu falei, pode parecer algo, mas claro, né? Mas não é tão lógico assim. A exemplo do que estamos vivendo mundialmente, como uma pandemia e efeitos dessa pandemia, acho que a gente sabe no íntimo, em algum momento passamos por isso, momentos de solitude, né? Até de solidão, a angústia vem. E para quem atravessou essa doença e passou, sim, por momentos de se questionar e de estar sozinho, por mais que estivesse acompanhado, estou falando mais da dimensão intrapsíquica mesmo, em algum momento veio um sentimento de, nossa, estou sozinho, estou desamparado, porque esse desarvoramento da cadeia do pensamento, ele leva muitas vezes ao desamparo. Então, é quase que inevitável sentir o desamparo em situações como essa. O como é difícil, após o final, retomar os vínculos, perceber que é possível retomada de vínculo, retomada do trabalho, não são processos tão simples, tão automáticos assim, como eu falei, tem aquela pergunta que é clássica, acaba sendo, né? Num certo sentido, bom, será que eu vou ser bem aceita de volta no trabalho? O cabelo muitas vezes ainda está crescendo e vou ser vista como doente? São pensamentos que passam ali e que dificultam a retomada de vínculos. Muitas vezes a família está junto, claro, mas algumas vezes não também. Então, por isso que eu quis destacar aqui como o vínculo é importante e para que façamos nossas reflexões pessoais, tanto se eu já atravessei essa experiência, ou se eu estou com alguém próximo, ou se daqui a um tempo eu vou ver essa palestra e isso vai poder me despertar algum pensamento de ajuda a alguém, né, e por aí vai. Mas, como eu ia dizendo, somos seres de relação. Então, o vínculo é importante nesse nível da coisa, né? Nós não somos sem as relações. E essa seria uma das principais formas de enfrentar a experiência do atravessamento da doença e do final dela. Então, buscar pelas relações. Foi algo que eu encontrei como principal significado mesmo do câncer na infância, né?
deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, essas relações, elas podem ser... E aí, outro jeito de falar de relação é falar em rede de apoio, que eu acho que fica até mais fácil, né? Mais claro de entender o que seria. Então, preciso das minhas redes de apoio para a retomada da vida. Elas podem ser de diversos tipos. Na minha pesquisa eu encontrei principalmente essas, né? O quanto que a relação médico-paciente é importante na sobrevivência ainda, como que é importante contar com o apoio do médico, o quanto que é importante procurá-lo, porque outra fantasia que vem é, não, eu não vou incomodar, já passei por todo o tratamento, agora vou esperar minha consulta. Ou não precisa nem ser o médico, podem ser outros profissionais, por que não, né? Então, a gente encontra relações com outros profissionais, como tão importantes quanto, relações pacientes, familiares, o quanto a família é algo de muito sustentador, né? Promove ali um sustento, uma sustentação muito peculiar para a pessoa que está atravessando essa experiência. A relação com pares, tanto aqueles que também estão com a doença e atravessando aquele momento, como amigos, não precisa ser só os pares, né, as identificações, mas podem ser outras identificações, meus amigos com quem eu mais posso contar, e muitas vezes, tô com medo de procurar, não sei se vou ser recebida da mesma forma, mas quanto que também é importante contar com esse tipo de relação, né? E, como eu ia dizendo, isso foi o que eu um pouco encontrei na minha jornada, mas lendo aqui, estudando, né, para fazer essa palestra, eu encontrei no site da FEMAMA, mas é só um exemplo, porque no site do INCA também fala-se muito sobre isso, e nos internacionais, a FEMAMA é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, eles colocam essa frase de finalização ali, sobre a sobrevivência, né? É muito importante, recomenda-se a inclusão de cuidadores, parceiros e familiares nessa rede de apoio após o diagnóstico e tratamento. Compreender as preocupações particulares de cada mulher é essencial para intervenções eficazes. Então, vejam, tudo isso eu quis construir dessa maneira para ir pensando o quanto nas nossas redes de apoio é importante pensarmos nessas intervenções que dizem respeito a estar junto, né? Cuidar, são palavras que já começam a aparecer. E aí, como considerações finais, acho que eu ainda tenho um tempinho, né? Queria trazer com mais ênfase não só o restabelecimento ou o estabelecimento de novas relações ou redes de apoio, porque aí existem grupos, né, para pessoas que tiveram, né, que possam conversar a respeito daquilo, existem não só grupos focais de trabalho, como outros tantos diversos grupos e atividades novas que a pessoa possa engajar, novas relações que ela possa construir e sair mais fortalecida da experiência, mas também duas palavras que uma delas eu ainda não mencionei, que é a empatia, mas que acho que teve presente aqui na fala de vários jeitos, que é ser empático, né, com aquela pessoa que está ou retornando ao trabalho, ou se queixando ainda, né? No meio médico fala assim, nas essa pessoa é muito poliqueixosa, e é natural que esteja poliqueixosa, porque afinal de contas, além de ter feito quimioterapia, radioterapia, cirurgia, vai fazer uso de medicamentos fortes ainda por um tempo. Então, como conseguir ser empático nesse momento com aquela, né, com quem me procura ou com quem eu possa conversar, né? E caminhando junto com a empatia, o acolhimento, que também não poderia deixar de ser diferente, né? Para concluir essa fala, o quanto é importante a dimensão do acolhimento. E do acolhimento aqui, eu quero inclusive destacar o acolhimento a si. Conseguir se permitir fantasiar um tanto, porque afinal
depois dessa fala aqui, acho que fica bem claro, eu vou fantasiar, eu vou ter muitos medos, eu vou ter muitas dúvidas, e o quanto isso é natural desse processo, mas que justamente por ser um processo, após algum tempo, vai mudar, né? Vai começar a se transformar e outras coisas vão entrar, né, nesse lugar do medo, enfim. Os próprios conflitos no trabalho, e aí a vida vai ganhando a característica anterior. Mas não igual, porque depois que você atravessa essa experiência, a resiliência está aí para nos dizer o quanto é possível imprimir novas marcas à vida, né? Novos recomeços e novas possibilidades, né? Bom, por fim, como psicóloga e psicanalista que sou, não poderia terminar de outro jeito que não seja esse, né, que é a importância do acompanhamento psicológico, desde o início até o final da experiência. Fui falando um pouco, né, dessa relação com outros profissionais e fui falando da fala e desse lugar de atribuição de significado. É claro, isso a gente pode fazer em outros âmbitos, né, da vida, mas o acompanhamento psicológico, ele funciona para isso, né? Então, às vezes, algum tabu relacionado ou alguma dificuldade em se abrir, muitas vezes eu escuto, mas é tão difícil me abrir depois de tudo isso que eu vivi, parece que eu quero só ficar fechadinha, né, numa concha. Mas o quanto que é importante fazer esse esforço de um primeiro passo, porque a gente viu, né? É através da fala que eu vou conseguir ressignificar a experiência. É claro, eu tô generalizando aqui a fala, porque tudo passa pela nossa fala, mesmo se for, vou fazer uma aula de dança. Primeiro eu preciso falar sobre isso. É nesse sentido que eu falo da fala, né? Do dizer. Tem outros modos, é claro, de significar tudo isso e de se empoderar, enfim, mas ainda assim passa por um planejamento, passa por algo que é da linguagem. Então, por isso que eu trouxe a experiência do acompanhamento psicológico nesse sentido, não só para dizer, é importante, não, mas porque esse é o lugar por excelência para falar dessas significações, dessa jornada toda. E para falar em jornada, né, essa é uma outra grande metáfora que aparece, acho que não é à toa, é uma grande jornada. Então, as famílias, as equipes falam muito em jornada e falam, inclusive, do atravessamento dessa jornada em conjunto. Então, o quanto que essas figuras de cuidado, de acolhimento, de empatia podem estar ali nessa jornada, né? Caminhando juntos mesmo. Acho que é isso. Aqui eu trouxe um pouco das referências bibliográficas que eu utilizei. Vamos abrir para a gente conversar um pouco e eu posso, claro, esclarecer dúvidas e falar um pouco mais aprofundadamente disso que eu já fui falando. Meu muito obrigada também. Enfim, sempre deixo meu e-mail porque às vezes 1 hora é um tempo que dá para pincelar alguns aspectos, mas eu estou sempre disponível para conversa, respostas, dúvidas e por aí vai. Certo? É isso. Eu vou interromper aqui a apresentação. Vamos ver se eu consigo. Já interrompi, doutora. Obrigada. A gente tinha feito esse combinado que se eu não conseguisse. Obrigada. Então é isso, pessoal. Estou aberta para a gente conversar um pouco. Se alguém quiser falar algum comentário ou pergunta, estou à disposição. Morgana, você quer conduzir as perguntas? Eu posso tocar? Pode tocar. Pode? Gente, primeiramente, Clarissa, muito obrigada pela sua presença. A gente sabe que seu tempo é apertadíssimo. A gente fica muito grata por ter te ouvido. E eu já vou começar com uma pergunta, tá? Já vou abrir as perguntas, eu já vou tomar a frente. Pelo que eu entendi, o tratamento, ele se estende à família, né? Porque acaba que se... É isso que eu queria saber. Porque acaba se... Isso acaba contaminando. Então, assim, por exemplo, eu vi que a tua experiência é muito na área infantil, né? Então, assim, eu acho que até para
surtir um efeito na pessoa que está sendo cuidada, eu acho que o tratamento tem que se ampliar. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Ah, perfeito. Muito legal. Eu coloquei a família em vários momentos aqui da apresentação, mas eu acho que dar ênfase é bem importante, porque, sim, é verdade. Não é à toa que o conceito de sobrevivente, ele se ampliou, porque não é uma experiência individual. Claro, falando isso, né, quem atravessa vai pensar, nossa, mas eu me senti como se só existisse eu, né, até porque é necessário fazer esse movimento de introspecção, vamos colocar assim, para poder enfrentar tudo que a pessoa vai ter que enfrentar, a dor física, né, por exemplo, quando alguém tem dor, ela faz esse movimento, né, de recolhimento a si. Porém, a família é imprescindível nesse processo. Mas não só no infantil, na experiência do câncer infantil. A família, o companheiro, a companheira, como eu falava lá no começo, né? Hoje em dia, até a família estendida é considerada, os irmãos e avós, enfim, tios, fazendo parte dessa rede de apoio, né? Porém, eu fico pensando que muito mais do que isso, né? Não só como rede de apoio, aquele que leva ao hospital, aquele que faz o revezamento no momento de uma internação, mas muito mais do que isso. Eu acho que a família é crucial para aquelas duas palavrinhas que eu coloquei lá nas considerações finais, que são a empatia e o acolhimento, né? De atravessar junto mesmo, não só quando necessário, por uma questão burocrática, né, de se arrumar para ir para o hospital, e quem leva agora, mas o quanto é fundamental como experiência psíquica mesmo ter esse apoio. Então, sim, a família está junto, também faz parte ali da dinâmica da experiência toda. Quando a gente fala experiência, eu acho que é nesse sentido também, algo que está localizado, né, dentro de um tempo, de um espaço, e que todo mundo que está ali vai participar de alguma maneira. Sim. Né? Tá. Clarissa, agora é só mais uma perguntinha, eu vou abrir, se alguém quiser já usar a ferramenta Raise Hand, só clicar, tá? Sim. Clarissa, tem algum caso, assim, que tenha te marcado, que o seu trabalho... Conta pra gente um pouquinho, assim, sem citar nomes que a gente sabe, né, antiético, mas, assim, que você tenha entendido que seu trabalho foi extremamente importante para a evolução daquele paciente. Vamos lá, conta uma história aí pra gente, a gente quer te ouvir, porque a prática é muito valiosa pra gente, né? A teoria a gente estuda, a prática a gente quer ouvir de você. Nada melhor que você. Conta pra gente alguma coisa que você tenha, assim, te tocado na sua profissão, que você percebeu que você era essencial para aquela mulher naquela hora, para aquela criança, enfim. Conta pra gente um pouquinho, assim... Nesse ponto, você tem alguma coisa para contar pra gente? Um monte. Então, eu tô aqui pensando, nossa. Porque a prática é diferente da teoria, né? Tem coisas que a gente guarda. Então, a gente quer ouvir o que você guardou, né? Pra gente ver como funciona o lado prático da situação. Você conta um pouquinho? Desculpa, uma pergunta um pouquinho invasiva. Não. Não é invasiva, não, é que eu tô aqui pensando mesmo para onde eu vou, né? Porque, assim, claro, são muitas experiências e não só no hospital, como também no consultório, esse trabalho de acompanhamento terapêutico que eu coloco, né, que você citou no meu currículo, é uma outra prática que nós acompanhamos pessoas com severas dificuldades de chegar ao consultório. Então, a gente vai, né, o acompanhante terapêutico, ele vai até o ambiente da pessoa e faz todo o acompanhamento in loco, das principais demandas que existem, e fazendo acompanhamento terapêutico também, tive, né, essa oportunidade de acompanhar pessoas que estavam até caminhando para a terminalidade oncológica, e então realmente são muitas experiências, mas eu tinha feito essa reflexão já, assim, em todas essas semanas que eu fiquei me preparando, eu fiquei retomando casos,
que pudessem contar bem sobre essa experiência com o câncer de mama, já que assim, né, o câncer de mama ele é um câncer da vida adulta. Então, no hospital eu não acompanhei nenhum caso de câncer de mama, porém eu acompanhei, e aí eu vou contar um pouco desse caso, porque eu já tinha me lembrado dela, acho que não foi à toa. Uma senhora, que enfim, era senhora, né? Modo de dizer, ela era uma mulher super jovem que estava acompanhando sua neta, que havia acabado de descobrir, como eu falei, né, eu trabalhei com cânceres, tumores em sistema nervoso central, então haviam acabado de descobrir a doença da neta, né, e ela estava finalizando um tratamento oncológico, né, de câncer de mama no Hospital São Paulo, nesse caso, né, porque o IOP, o Instituto de Oncologia Pediátrica, ele é vinculado ao Departamento de Pediatria, né, da Escola Paulista de Medicina, que por sua vez tem ali como hospital, né, base, hospital de referência, o Hospital São Paulo. Então ela tratava do outro lado da rua, que era o Hospital São Paulo, e sua neta tratava conosco. Então não foi nenhuma nem duas vezes que ela precisou se retirar por algum momento para ir fazer a sua quimioterapia ou ir buscar o seu medicamento, e a neta ficou comigo ali na sessão comigo, porque a gente tentava programar esses momentos, né, para que ela pudesse seguir com a sua terapêutica, né? E eu tô aqui me lembrando, essa senhora tinha acabado de terminar, sim, então ela terminou o tratamento, ela estava bem nesse momento de final mesmo, mas ainda precisava fazer muitos exames, enfim, que ainda é um período bem intenso. E a mãe, por que ela estava acompanhada da avó? Porque a mãe havia falecido, também de câncer de mama, né? Então, foi uma das minhas experiências mais impactantes de acompanhar aquilo que eu chamei de deservoramento da cadeia do pensamento, né, de acompanhar essa avó. Porque a neta estava bem, inclusive. Ela ficou bem durante o tratamento dela por um tempo, é uma criança, então, enfim, tem tantos recursos lúdicos, brincava e fazia a fisioterapia, fazia a fonoterapia, mas a avó, né, ela estava muito devastada, né? Não só pela doença que ela atravessava, como pela perda da filha, como agora o diagnóstico da neta. Então, acho que foi um dos casos mais impactantes, mais emblemáticos, né, para pensar o quanto a psicologia, a psicanálise, o quanto eu pude contribuir ali para fazer, enfim, ela pensar e se reestruturar na sua cadeia de pensamento e poder enfrentar junto com a neta o tratamento. Então, muitas vezes eu chegava e eu percebia assim no olhar dela que realmente naquele dia ela estava muito desamparada, muito devastada. E aí ao falar, ao contar um pouco, ao falar das suas fantasias, eu acho que a minha neta não vai sobreviver, assim como a minha filha não sobreviveu, enfim, poder falar disso, né, fazia com que ela se reorganizasse. Não, mas por que você está achando isso? A gente está acabando, né? Você está aqui, está num hospital que vai oferecer todo o tratamento possível, por que você já está adiantando essa experiência, né? Então vamos um passo por vez, enfim, mesmo que fazê-la caminhar um passo por vez já ajudava muito, né, essa reorganização para que ela seguisse com a neta. E foi o que aconteceu, assim, eu acho que tivemos sucesso, estou pensando aqui, mas acho que sim, acho que foi um caso de sucesso nesse sentido, ela conseguiu, né, atravessar com a neta essa jornada. É um caso para mim bem marcante. Te marcou, né? Então, porque assim, pelo pouco que conheço, não tenho pessoas próximas a mim que passaram por isso, mas assim, no geral, eu percebo que o seu papel, psicóloga, enfim, psicoterapeuta, é primordial, porque para muitas, aquele impacto da notícia da doença, né,
porque todo mundo sabe a doença, o tratamento, enfim. Mas, assim, para muitas e muitos, parece que a vida acabou. Então, é a hora do seu papel, do acolhimento, do aconchego, da empatia, né? Então, doutora Clarissa, a senhora tem um papel muito importante na vida dessas pessoas, né? E a gente está muito grata por a senhora estar aqui conversando com a gente nessa tarde, tá bom? Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, que essa pandemia logo se acabe, né? Estou com saudade de todos aqui, vendo só as carinhas pela doutora Morgana, de volta, Arlete, Maíra, meus presidentes, estagiários queridos. Gratidão, doutora. A senhora quer colocar mais um apontamento? Ou alguém tem alguma pergunta? Deixa eu visualizar aqui. Isso que eu ia perguntar, se alguém tiver alguma pergunta. Tem a doutora Maíra. Adri, eu não sei se é a Adri ou se é a Elaine, tem que abrir o microfone da doutora Maíra. Levantou a mãozinha. Os microfones estão liberados, é só ela habilitar. Então ótimo. Então, prontinho. ótimo. Dá para ouvir? Boa tarde a todos, a todas e todes. E eu não vim fazer pergunta. Só vim agradecer você, Clarissa, minha parceira de pouquíssimo tempo. A gente só se conhece há mais de 30 anos. E eu vim agradecer muito a tua presença aqui, a tua fala super importante. Estou muitíssimo orgulhosa, muito feliz e extremamente honrada de você fazer parte aqui com a gente agora. Muitíssimo obrigada, viu? Que seja a primeira de várias. É isso. Obrigada. Que honra. Eu que agradeço. E só você para me fazer abrir a boca aqui. É verdade, Clarissa. A Maíra nunca fala. Aliás, não. Vídeo, tá abrindo. Abri vídeo e tô falando. Sinal que o Olha, eu... Tá vendo como seu papel é importante, doutora Clarissa? Doutor Franco, já apareceu também, doutor Marcelo. Então já tá abrindo vídeo, ó. Tá vendo? Que legal. Beijão, Clarissa. Um beijo, Mais alguém quer a palavra? Vamos verificar aqui. Eu agradeço, inclusive, a Maíra e a fala dela, ficou até emocionada, mas também espero que seja a primeira de muitas. Gostei muito, enfim. É uma honra recebê-la, doutora Clarissa. Obrigada. Mais alguém? Alguém quer ter uso da palavra? Posso passar para a doutora Morgana? Tá tudo certo? Doutora Clarissa, acho que a senhora falou tão bem que ninguém tem dúvida. Realmente, a sua explanação foi mais que perfeita. Tá bom, doutora? Eu vou passar a palavra para a doutora Morgana, tá bom? Para ela fazer os agradecimentos e no final a gente volta para você, tá? Obrigada, Jaqueline. Agradeço novamente. Querida. Peraí, deixa eu só... Conseguiu, Morgana, abrir? Consegui Tá. abrir aqui, gente. Aí agora a sua parte é os agradecimentos e eventos, tá bom? Isso. Primeiro, eu quero agradecer a doutora Clarissa pelo aceite do nosso convite. Tivemos uma tarde brilhante, tivemos um grande momento aqui para reflexão, né? Para a gente pensar muito, e para mim foi muito importante. E eu acredito que para todas as pessoas aqui presentes também foi, né? Faz assim abrir a nossa cabeça, né? Pensar como a gente pode ajudar as pessoas que estão passando por isso, por situações assim semelhantes, né? Mesmo só não sendo no caso do câncer de mama, como outros tipos de câncer também. E, assim, muito obrigada, gratidão, doutora Clarissa. Foi formidável tê-la aqui presente na nossa tarde. E parabenizar também a Comissão da Mulher Advogada pela escolha dos temas, pela escolha da brilhante palestrante, né, pelo empenho da doutora Jaqueline em realizar os eventos. Então, parabéns, doutora Jaqueline. E parabenizar todos aqui presentes por estarem aqui nessa tarde conosco, todos os colegas advogados, presidentes de comissões, membros de comissões, estudantes de direitos, nossos queridos amigos estarem aqui conosco, prestigiando essa brilhante palestra. Quero fazer também um agradecimento especial às nossas colaboradoras, Adriana, Elaine, Isis, que sem elas, assim, é impossível a realização de qualquer evento na nossa subseção. Então, sempre aí do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando
e fazer um agradecimento especial também, porque eu tive que me ausentar por alguns dias e elas me deram muito apoio e eu recebi um apoio muito grande da minha Comissão de Cultura e Eventos, então gratidão à minha comissão querida, que me ajudou muito, a doutora Jaqueline também foi uma parceira, a doutora Kátia Piazza, o doutor Marcelo, meu marido, assim, doutora Lete, bom, enfim, eu não quero ser injusta e deixar de falar alguns nomes, mas muito obrigada a todas. Tá? Doutora Morgana, antes de eu passar a palavrinha ao presidente, o nosso doutor Franco que está presente, a do Carmo ela fez uma cirurgia dentária e ela está sem poder falar, mas ela está pedindo para a gente ler o comentário para a doutora Clarissa, então vamos lá. Claro, vamos ler. Vamos lá. Uma jornada árdua, exaustiva, doida, sofrida, sentimento de solidão, mesmo com apoio, acolhimento e amparo, muitas dores físicas e emocionais. Tive essa experiência em 1997, não tem jeito. Mesmo livre de vez em quando o fantasma vem assombrar. Basta uma dor nova, um cansaço incomum, tudo isso nos remete ao medo de passar por tudo isso de novo. Desculpem, hoje não posso falar, fiz uma cirurgia dentária ontem, parabéns, doutora Clarissa, excelente palestra. É a nossa presidenta do Legislativo, nossa querida doutora do Carmo. Ela fez questão que a gente lesse para você, tá bom? O depoimento, aliás, muito corajoso, né? A doutora do Carmo, ela é uma pessoa maravilhosa. Não está presente aqui com o vídeo aberto, mas está presente, sempre, tá bom? Morgana, tem mais alguma consideração? Tenho sim. Então, vou voltar para você, Morgana. Eu quero agradecer também o João Paulo, da Seccional, que está aqui presente hoje, nos auxiliando aqui no nosso evento. Certo? Muito obrigada, João Paulo. E quero também avisá-los e convidar a todos a participarem dos nossos próximos eventos. No dia 16, às 17 horas, nós teremos a palestra Emocional das Mulheres com Câncer, com a expositora a doutora Caroline Campelo Novaes Campelo. No dia 19/10, às 19 horas, nós teremos a palestra Ciclo Completo de Polícia e a Segurança Pública, com o expositor Dr. Ronaldo João Roth. No dia 21, nós teremos a palestra O Advogado e as Técnicas de Mediação, com a expositora doutora Cíntia Zacariotto. No dia 22, nós teremos a palestra Direito Sistêmico, com a expositora doutora Thaís Aires Coelho. E no dia 28, nós teremos a palestra Desafios e Perspectivas para a Advocacia Condominial, com o expositor Dr. Miguel Zain. E quero aproveitar para convidar a todos para participarem da nossa campanha de Lacre Solidário, onde nós estamos fazendo a arrecadação de lacres e tampas plásticas. O nosso ponto de coleta é na Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande e também nas nossas salas de apoio no fórum. Tá? Essa arrecadação visa a destinação para a compra de cadeiras de rodas, tá bom? E eu vou devolver a palavra para você, doutora Jaqueline, e agradecer novamente, doutora Clarissa, pela brilhante tarde que passamos juntas. Doutora Clarissa, foi uma tarde muito agradável, tá? E a gente espera vê-la pessoalmente em breve na nossa subseção. Tá bom? Eu não tenho palavras para agradecer o tempo que a senhora teve que despender para conversar conosco, mas a senhora já percebeu que foi muito válido, muito útil, né? É uma honra imensa tê-la conosco, gratidão, tá? E venha sempre, tá bom? Agora eu vou passar a palavra ao nosso querido Dr. Franco, nosso vice-presidente, que está aqui sempre com a gente também, para fazer as considerações. Obrigada a presença de todos. Preciso agradecer novamente, dizer que a honra, o prazer é meu e eu também quero ir pessoalmente, lógico, assim que possível. Gratidão, Morgana, também. Obrigada pelas palavras. E desculpem pelo atraso da abertura da palestra, a culpa foi minha. Eu não conseguia de jeito nenhum conectar o meu notebook, só abria no celular, então perdoem, a culpa dessa vez foi minha. Tá bom? Obrigada pela presença de todos, meus queridos, sempre juntos aqui, tá bom?
Obrigada. Mais uma vez, doutora Clarissa, doutora Morgana. Doutora Morgana não tira férias, ela tira férias entre aspas, está sempre aqui, sempre junto. Doutor Marcelo, doutora Maíra, Arlete, Kátia. Gratidão, é muita gente. A Kátia também, Marcos Campos. Gratidão, parceiros. A gente está junto sempre mesmo, tá bom? Doutor Franco, agora é contigo, meu querido. Oi, gente, boa tarde a todas e a todos. Eu prefiro, quando nós temos esses brilhantes eventos que a Comissão da Mulher Advogada promove aqui na nossa subseção, né? Nossa comissão tão importante e valorosa, capitaneada pela Jaqueline, a quem eu já aproveito a oportunidade para dar os parabéns aí pela condução dos trabalhos, enfim, pela promoção das palestras. Eu tenho por hábito procurar não falar e não representar a nossa subseção nessas oportunidades, porque eu acho que realmente são vocês, advogadas, quem devem conduzir esses trabalhos. São vocês realmente mulheres valorosas e muito mais comprometidas que nós, que devem estar no foco. Mas, como hoje nós estamos abordando um tema que vai muito além do que é o direito, vai muito além do que a gente habitualmente está acostumado a discutir aqui e trazer, né, para a nossa roda de conversa, hoje, excepcionalmente, num evento da Mulher Advogada, eu me senti assim, obrigado a falar alguma coisa, agradecer também em nome da nossa subseção. O presidente teve que se ausentar, mas agradecer aqui, enquanto vice-presidente, a doutora Clarissa pelas palavras. Quem nunca viveu problema semelhante, com certeza teve próximo o problema com alguém muito querido. Então, é algo que interessa a todos, tendo ou não tendo caso na família, caso tão próximo, porque também o futuro não nos pertence, né? Tomara que não, mas isso no futuro pode ser a realidade de muitos, e é importante mesmo a informação, a boa informação, e hoje o que a gente teve aqui foi a boa informação, e é por isso que eu fiz questão. Eu aqui, homem, num evento da Comissão da Mulher Advogada, pedi a palavra para, em nome da nossa OAB, a nossa OAB de Praia Grande, que eu sempre digo e reitero nesta oportunidade, que é muito, mas é muito mais do que uma instituição de classe. Aqui, a OAB Praia Grande realmente é uma subseção comprometida com a cidadania, com os direitos sociais, com os direitos fundamentais, e é por isso que a gente promove esse tipo de encontro. Então, mais uma vez, Jaqueline, Comissão da Mulher Advogada, queridas advogadas, estudantes de direito, mulheres que estão aqui, parabéns a todas, tá? Por isso que vocês vêm promovendo aqui no âmbito de nossa subseção. E, doutora Clarissa, só vou reiterar aqui tudo o que já disseram, tá? Muito gratificante. Eu fiquei um pouquinho com o vídeo fechado, porque aqui no escritório fica um entra e sai também, é deselegante, às vezes, durante a palestra, tirar o foco. Mas eu acompanhei toda a narrativa, realmente achei excelente, e como todos disseram, esperamos sinceramente que passamos logo por esse momento tão triste que vivemos, esse distanciamento. Não estamos distante, mas acaba que estamos, né? Nós que gostamos do abraço, do contato próximo, é muito melhor a gente poder estar presencialmente junto. Mas é isso, gente, sem querer me estender, tá? Eu parabenizo também os colegas, os homens que estão aqui, os estudantes, é claro, apoiando a Comissão da Mulher Advogada, e em nome da OAB Praia Grande, dou os parabéns, tá? Mais do que agradecer, parabéns pela exposição de hoje, viu? Foi muito bom, tá? Um grande beijo a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, doutor Franco. Doutora Clarissa, eu assumi a presidência da CMA 15 de julho. Estou bem novinha. Apesar de já estar nessa comissão, já deve estar há uns 8 anos já, mas como membro de comissão. É diferente, né? Então, assim, eu contei muito com a ajuda de vários colegas que eu estou vendo aqui, porque a gente começa devagarzinho, né? Então, assim, deu 2 meses que eu estou nesse cargo de presidência. E, assim, eu queria deixar claro para a senhora, que
está me conhecendo virtualmente hoje, os colegas já me conhecem, que a nossa OAB é isso aqui, é empatia, é ajuda mútua, é acolhimento, é um ajuda o outro. Pelo menos é a forma que eu gosto de trabalhar, agregando, dando fala a todos, dando oportunidade de fala e de serem ouvidos, né? E é isso aí, eu acho que a gente está colocando isso na prática, dá para perceber nos rostinhos das pessoas que estão sempre com a gente, e a gente aqui não tem medo de trabalho, a gente trabalha mesmo, a gente ajuda mesmo. Doutora Morgana também, é sempre. Gente, olha, Arlete é nome que não acaba mais. A gente tem uma infraestrutura danada para conseguir fazer isso aqui. As nossas colaboradoras da UAB, né? Então, assim, eu tô assim muito animada, apesar de estar sendo brecada em várias coisas que eu gostaria de estar fazendo por estar em época de pandemia, e não é possível, mas a gente está se encaixando e tendo essas possibilidades diferentes, né? Que às vezes a gente dificilmente conseguiria reunir neste horário tantas pessoas assim, tá bom? Então, vamos que vamos, doutora Clarissa. Gratidão mais uma vez pela presença, em nome de toda a nossa OAB, a todos os presentes, tá bom? E que a gente se veja muito em breve. Certo? Libero o áudio da doutora Clarissa, pronto. É isso, gente. Estou liberada aqui. Eu que agradeço, rogando para nos conhecermos pessoalmente em breve. Sim, muito obrigada novamente. Muito obrigada pela presença. Gratidão. De todos, tá bom? Até breve. Sexta-feira nós temos outra aí, tá? Gente, se cuidem, fiquem com Deus, bom finalzinho de tarde. Clarissa, tamo junto, parceira. O que precisar. Obrigada. Tá bom? Adri, gratidão. Elaine, ó, as nossas parceiras aqui, ó, sempre nos ajudando, nos apoiando. Tamo junto, tá? Gratidão, querida. Fiquem com Deus. Gratidão. Beijo. Igualmente. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.